Vamos lá então, muito bom dia a todos, bom mês de maio, né? Começando mais um mês aí. Gilmar, bom dia. A gente falava com o Cavalheiro na semana aí também do Abril, que passou difícil, 5 jogos, uma logística complicada, longas viagens, mas pontuou e está aí quase que no meio da tabela, no meio, com 2 vitórias. Agora projetar, logicamente, maio, mas antes esse Criciúma aí, que é um clássico, é difícil, o Criciúma... time de Série A, como a Chapecoense é também, que um tempo bom de trabalho, né, depois do jogo lá em Goiânia, essa preparação toda para esse jogo de domingo aí. Bom dia, Tadeu, amigos. De fato, o início da competição ela foi bem pesada em termos de logística ali aquele jogo contra o CRB e depois o Paysandu, mas agora a gente está tendo bastante tempo de trabalho, os próximos jogos também de recuperação dos atletas, é um cenário ideal, a Chapecoense só tem essa competição, então a gente aproveitou bem essa semana, o trabalho tem sido muito bom, aliás, a semana é dia 1º de maio, né, dia do trabalho, e a gente falou muito com os atletas que a Chapecoense ela tem uma característica de destaque, quando faz boas campanhas, atinge o objetivo, é em cima basicamente do trabalho. Se identifica muito com a cidade, com a região, eu sou daqui também, de Quilombo, é um povo bastante desbravador, então a gente trabalhou nossas armas, trabalhou bem essa semana, nós tivemos a oportunidade de ontem fazer um treino aqui na Arena, hoje, amanhã também, quanto mais a gente trabalhar aqui em cima no nosso campo, a adaptação, a velocidade da bola, ela tem uma característica que quando a gente molha o campo, ela atinge uma velocidade impressionante. Depois o sol bate, ela seca e aí prende. Então tudo isso é bom, trabalhar em cima dessa característica da grama também, e fazer uma boa preparação. É um clássico. A gente acompanhou ontem o Criciúma também, assistimos atentamente, fez um grande jogo, conseguiu uma vitória em cima de um time de Série A, então vai causar muita dificuldade. Nós temos que fazer um jogo bastante seguro, bastante forte, colocar um ritmo com a bola e sem a bola, e fazer merecer o resultado. Bem, bom dia a todos, bom dia, Gilmar. Com base no que você vem acompanhando e estudando do Criciúma, inclusive do jogo de ontem, né, pela Copa do Brasil, quais pontos você vê que a Chapecoense pode abordar para essa partida em casa e conseguir um resultado positivo na Arena? O que chama muito a atenção é a individualidade do Criciúma. Jogadores que a gente até tentou contratar e que estão lá e não estão nem na relação. Então, o Criciúma individualmente contratou bons jogadores, foi uma reformulação do ano passado, do trabalho do Tencate de quase 4 anos, eles mantiveram uma base e qualificaram. E aí chegou o Zé, é normal, com 3, 4 meses de trabalho, agora começa a aparecer essa individualidade porque o conjunto está funcionando. Conceito, ideias, tempo de trabalho, então não tenha dúvida que o Criciúma é candidato ao acesso pela individualidade e agora pelo conjunto também. É uma equipe que está bem entrosada também, tem esses valores individuais que nós temos que ter muita atenção, e agora a parte do entrosamento, que são jogadores que estão com uma ideia de jogo bem definida, tem um padrão bem definido com a bola, uma equipe que tem posse de bola, mas que ataca bastante os espaços, e sem uma bola, uma equipe que também é bastante competitiva, bola parada também, uma equipe que é muito forte na bola parada. Então, esses aspectos que a gente está observando e que a gente ficou 1 hora hoje de manhã fazendo essa análise para montar a nossa estratégia. Bom dia, Gilmar, Maringá e também todos os colegas. Numa competição de pontos corridos, né, todo jogo é importante, mas falar um pouco mais que é um confronto direto agora, né? As 2 equipes estão aí muito próximas na tabela e uma vitória faz com que a equipe que vencer, olhe mais para frente do que para baixo, né? Como é que está essa conversa interna, né? Esse trabalho também do mental, da questão de falar, é um duelo tradicional, um clássico aqui dentro do futebol de Santa Catarina, uma partida que pode representar muito, né, para quem vencer. Por isso que eu sempre falo, mesmo num campeonato de pontos corridos de 38 rodadas,
eu trato sempre o próximo como uma decisão, uma final de Copa do Mundo. E trato jogo a jogo, porque não dá para fazer um planejamento a médio e longo prazo, porque a gente tem que focar e pensar no Criciúma, que é nosso adversário. Vários fatores que é importante, além da qualidade do trabalho do Zé, que é um bom trabalho, é um clássico e é um confronto direto. Então a gente está falando todos os dias com os atletas desse confronto direto. Aí a importância de a gente vencer o jogo e afastar, em relação ao adversário, 4 pontos. Então é importantíssimo. Para nós é uma final, é uma decisão, mais uma, é desse jeito que a gente está tratando. Mas aí também nós temos que produzir, ter esse desempenho, fazer jogo controlado, saber o momento de atacar, saber o momento de se defender, ter paciência, melhorar em alguns aspectos, que em 5 jogos a gente oscilou muito pouco nessa competição, muito menos que no estadual. Isso tem me agradado. Se a gente pegar as estatísticas, somando os 5 jogos, nós tivemos uma média de mais de 15 finalização por jogo. É um número bem alto, só que a gente não conseguiu transformar isso em gol. Então a gente trabalhou muito esse aspecto da finalização essa semana para melhorar nossa pontaria, acertar, fazer gol. Então é isso que a gente trabalhou bastante. E depois que a gente mudou o nosso sistema também, o sistema defensivo ele ficou mais consolidado. Os 3 jogos depois da mudança, nós tomamos só um gol contra o Vila Nova. Não foi nenhuma criação do adversário, foi um erro coletivo nosso. Então, enaltecer aquilo que tá sendo de bom depois dessa plataforma que a gente mudou e melhorar nesse aspecto de finalização. Bom dia, Gilmar. Bom dia a todos os colegas da imprensa aí. Gostaria de te informar que obtivemos êxito na nossa iniciativa de mobilizar o torcedor chapecoense para essa partida aí. E eu venho pedir para você aqui, a maneira que isso foi correta é que a própria Chapecoense escolheu o depoimento do Neto, as torcidas estão se mobilizando, fazendo recepção, fazendo um trabalho diferente dentro do estádio. E eu gostaria do teu convite oficial aí para o torcedor, que esse convite vai para as páginas oficiais, tanto do Chapecast, quanto da Barra da Chape, da Torcida Jovem, dos Guerreiros do Verdão e também do Chape Raiz, que é uma página bem respeitada aí da Chapecoense. Que bom, parabéns mais uma vez pelo movimento e acaba estimulando. E eu vou fazer uma afirmação, não é? O pedido para o torcedor vem, ele sabe, eu sei que ele vem. Essa afirmação é em cima, eu acho que eu fiz esse depoimento, tive esse depoimento ano passado, para a gente degustar mais um pouquinho mais a competição que a gente está participando. Claro que a gente não quer sofrer que nem os outros anos, e se a gente não sofrer esse ano, já está de bom tamanho. E se a gente conseguir algo a mais, que seria um acesso, que é um sonho, seria maravilhoso. Mas a gente degustar, quando eu falo todo mundo, o torcedor especialmente, degustar, aproveitar um pouquinho mais a Série B. Porque tem vários clubes aí, são 12, os últimos 12 anos eu tive trabalhando na Série B. Tem alguns clubes que eu trabalhei na Série B que nem Série tem. E outros tantos estão lá na Série C e D. E poucos que eu trabalhei estão na A. Eu lembro do Sport e o Ceará. Então, aproveitar muito essa Série B. A Série B é um campeonato muito bom, é muito competitivo. E aproveitar, jogo a jogo, clássico, tem tudo para dar um grande público. Jogo no domingo também. A equipe ela tem trabalhado muito, se dedicado muito, esses jogadores têm se envolvido muito, valorizar muito o nosso produto, o nosso trabalho e, mais uma vez, degustar a nossa competição. A gente degustando e ter essa união, essa relação entre comissão técnica, diretoria, jogadores, staff, imprensa e torcedor, a Chape ela fica mais forte. Bom dia, Dalpozo. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa possível continuidade, né, no time, o quanto que isso é importante para a Chapecoense continuar sem tantas oscilações dentro do Campeonato Brasileiro, e também
o jogo treino, né, contra o Passo Fundo, o quanto que, na sua visão, isso agregou na semana de trabalhos e também o quanto que isso pode somar numa partida, tendo em vista que agora os jogadores têm um pouquinho mais de ritmo, para o segundo tempo também a Chapecoense ter armas que saem do banco de reservas. É uma oportunidade sempre, o jogo amistoso, com uma forte equipe. Gostei muito do time do Passo Fundo, uma equipe jovem que exigiu muito da nossa equipe. Eles vieram com uma ideia de jogo também, baixando a linha, e não foi nada combinado. Muitas equipes eles vêm aqui e baixam a linha, e aí, dentro da nossa estratégia, além de ver a individualidade dos atletas, que normalmente não estão tendo muitas oportunidades no time principal, de fazer um jogo intenso. Claro que eu gostaria de ter vencido o adversário, mas para mim a intensidade do jogo ela foi mais importante. Então eu disse, se eu quisesse montar uma estratégia para vencer o Passo Fundo, seguramente eu teria feito e talvez teria ganho de 3-4-0 e aí fugir daquilo que eu queria para o amistoso. Então foi um jogo muito intenso, adversário com linha baixa, jogando em transição no contra-ataque, exigiu muito da nossa equipe. Então gostei muito, fiz as minhas observações, deu ritmo para esses atletas, no caso do Tomás, Márcio Júnior, entre outros atletas que não estavam tendo oportunidade, o próprio Felipe, que estava um período parado, entrou muito bem, numa função diferente da habitual dele, da lateral. A gente está testando ele no meio, porque já temos 2 lateral esquerdo, ele comprou a ideia e está treinando bem, então foi satisfatório. Em relação à plataforma de jogo, dando continuidade, por aquilo que nos deu segurança depois do jogo do Paysandu, defensivamente, e fazendo alguns ajustes na parte ofensiva. Bom, isso é com o tempo que vai nos dando, então também não vou, cada 3-4 jogos, mudar a plataforma. Então os argumentos me fazem seguir com esse modelo de jogo, o desempenho também está muito seguro, e agora nós temos que fazer alguns ajustes para melhorar e fazer um trabalho de excelência para aí sim conquistar os resultados também e os objetivos. Obrigado, Gilmar. Obrigado, amigos.